Oi galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aí dar mais uma olhadinha no nosso terceiro bloco do nosso livro e vamos pegar ali na página 3 e ver como era a narrativa e a comunicação social. Tudo bem? Hoje nós vamos falar só desse capítulo, por quê? Porque eu quero explicar para vocês como é que a gente vai começar agora a desenvolver as nossas pesquisas e os nossos resumos e anotações, tudo bem? Então vamos lá. Meios que mudaram com o tempo, é nesse nosso primeiro textinho, tá bom? O que acontece nesses meios que mudaram com o tempo? Primeiro, os filmes que eram exibidos, vamos lá, nos primórdios do cinema e tudo mais, os filmes que eram exibidos, eles eram aqueles filmes mudos, lembra? Que a gente tinha ali as legendinhas, eles eram reproduzidos nos telões, ali nos cinemas. E aí, com o passar do tempo, eles adicionaram uma pequena caixinha para fazer a reprodução de alguns sons e lembra que também tinha os músicos fazendo as coisas ao vivo. Com o passar do tempo e todas as evoluções, o que foi acontecendo nisso daí? Essa sonoridade passou a ser transportada por uma caixinha menor que estava à disposição das pessoas. Apesar das pessoas não terem as televisões ainda, não terem os aparelhos de televisão, eles tinham algo que era o rádio. Então eram caixas, alguns bem grandes, outros menorzinhos e diferentes modelos sempre, e sintonizavam algumas rádios AM. Lembra que no rádio a gente tem AM e FM, que são as frequências que o rádio capta, tudo bem? E aí a gente vai falar sobre isso depois. Mas esse rádio foi o que possibilitou algumas pessoas a estarem mais próximas de outras pessoas e de notícias também. Então o que acontecia? Eles faziam os programas e ali eles tinham toda uma interpretação e também tinham todo ali um noticiário, tinham as novelas, as radionovelas que eram reproduzidas toda uma gama de conteúdos. Tudo bem? Então, num determinado horário, as pessoas iam lá, sintonizavam naquela rádio e aí elas conseguiam ouvir aquele determinado conteúdo. Como a gente tem os podcasts hoje em dia, que a gente tem ali a nossa playlist, vai lá e tipo todo dia sai um podcast diferente. Então é basicamente a mesma coisa. Tudo bem? A gente vai lá, coloca nossos fones de ouvido e ouve o nosso podcast. Lá a gente tinha essa mesma, teoricamente, a gente tinha essa mesma pegada, só que um pouco menos avançada. Dependendo da época, considerada super avançada também, né? A gente tem que pensar um pouquinho comparando com os nossos dias atuais. Então vamos lá. E aí, dessa evolução, desse salto, eles começaram a fazer aí as pessoas irem até os programas de rádio. Então, por exemplo, um artista muito famoso ia lá e se apresentava nesse programa de rádio e as pessoas ouviam. E isso gerava o quê? Isso gerava aquele famoso ibope. E aí, as pessoas que também queriam ser famosas, que queriam também ter esse status de celebridade, também iam fazer algumas pontas e aí sim acabavam se tornando famosos. Inclusive, alguns atores também iam lá fazer essas pontes para fazer também a narração das novelas, certo? Com a evolução disso tudo, a gente foi para as telas e aí sim começaram os primeiros televisores a serem feitos ali e aquelas TVs gigantescas que eram todas em PB e ainda não tinham um sinal lá muito bom, uma qualidade muito boa. Então hoje nós temos o High Definition e antes a gente não tinha. Então eu vou tentar deixar aqui alguns modelos de primeiro rádio, primeiro televisor para vocês, se eu achar, né? Na internet a gente às vezes não acha tudo. E lembrando que isso tudo nós vimos ali no início e no final do século XX. Então, na metade do século XX, a gente já está falando em televisores que são as imagens e a sonoridade, tudo bem? Porque antes nós tínhamos a sonoridade e depois nós passamos a ter sonoridade e imagem, tudo bem? E isso na metade do século XX. No início do século XX, só os rádios. Se vocês pensarem que nós estamos no século XXI, não é uma coisa que está tão distante de nós, até porque o século XX se encerrou em 2000. Mais uma coisa, quando essas primeiras imagens começaram a ser mostradas na TV e essas primeiras transmissões começaram, o que eles deram muita ênfase? A chamar pessoas realmente do meio, famosos, artistas, porque isso criava o Ibope. As pessoas assistiam para ver o que estava acontecendo nesse mundo. Mesmo quando as películas eram feitas de forma diferenciada na hora de passar alguma reportagem ou de passar alguma outra informação, tudo bem?
E aí eles começaram também a fazer os programas que tivessem plateias, esses talk shows, sabe? Então, quando de repente tinha as plateias ali e a sonoridade ficava melhor, o público rindo, isso ainda era uma prática que se mantém às vezes, porque nós temos aí vários programas de auditório também. Então, é uma coisa bem legal. E aí, esse empenho, essa evolução fez com que nós chegássemos nos dias de hoje que nós temos tantas opções para consumir. Tudo bem? Então, esse textinho dá esse resumo aí de como essa evolução se deu, tudo bem? Então, leiam o textinho porque é bem importante, por mais que eu tenha dado uma resumida aqui, é sempre bom vocês lerem ele, tudo bem? E aí lá na página 4 nós temos Vivência e Registro em Arte, que é produções que deixam lembranças. Peça a seus familiares que contem sobre programas de rádio produzidos em auditório, noticiários, radionovelas, as primeiras telenovelas ou ainda sobre as revistas de jornais que todo mundo lia e comentava antigamente. Então aqui ele deu uma série de opções de primeiros programas e programas mais antigos possíveis para as pessoas poderem ter essa opção. Então, por exemplo, se eu chegasse nos meus pais e falasse assim, pai, qual é o programa mais antigo que você assistiu? Ô pai, qual é o noticiário mais antigo que você assistiu? Se eu chegasse na minha avó e perguntasse a mesma coisa, minha avó iria ter uma resposta diferente. E eu já perguntei para minha avó a nível de curiosidade, e ela falou que ela adorava ouvir as novelas no rádio, que às vezes ela não tinha tempo, teve uma época que ela não tinha TV, então aí ela gostava de ouvir as histórias, as novelas no rádio, e ela gostava muito de ouvir Elvis no rádio, porque na época que ela era mais jovem, Elvis era uma febre. Então, assim, quando você pergunta para determinadas pessoas de diferentes idades, vocês vão ter respostas diferentes, tudo bem? Então, é sempre legal você perguntar, por exemplo, para um pai ou uma mãe, perguntar para uma tia ou perguntar também para os avós, porque os avós vão ter uma outra visão totalmente diferente, tudo bem? E aí, segunda parte do nossa atividade. Anote os itens que citarem e escolha um deles para fazer uma pesquisa mais aprofundada. Essa pesquisa aprofundada vai ter quando surgiu, qual foi o alcance do sucesso, quem foi o responsável pelo programa ou pelo veículo de comunicação e outras informações que puder recolher. Por exemplo, quando eu era mais jovem, né, tinha a famosa TV Manchete. E na TV Manchete a gente tinha ali vários desenhos desses desenhos japoneses, dos animes. Então tinha muito isso. Que coisas que já foram começar a aparecer em outras emissoras depois de um bom tempo. Então, por exemplo, na TV Manchete eu consumia um tipo de conteúdo. Ah, qual era o seu anime preferido? Ah, meu anime preferido era Yu Yu Hakusho. Aí você vai lá, vou pesquisar sobre anime Yu Yu Hakusho. E aí vai trazer as informações sobre ele. Mas se eu perguntar, por exemplo, pra minha mãe, mãe, qual é o programa de auditório que você lembra de assistir quando você era mais nova? Ela vai virar, eu acho que era Viva a Noite. Aí ela vai falar pra mim, quem apresentava? Era o Gugu. Qual era a emissora? Era o SBT. Então, tipo, todas essas informações têm que estar contidas quando você vai escrever algo. Por que eu tô dizendo tudo isso, galera? Porque vamos chegar ali na frente e nós vamos ter que produzir tanto um roteiro quanto um vídeo. Então, assim, se vocês não tiverem tudo bem escritinho, tudo bem descrito e nos mínimos detalhes, como eu já vejo algum de vocês entregando os trabalhos assim, com os mínimos detalhes, é lógico que tem alguns que escrevem pouco, que vai lá e resume muita coisa. Mas tem muita gente que já está entregando com uma riqueza de detalhes maior. Esses detalhes vão ser muito importantes a partir de agora, porque vocês vão começar a produzir um conteúdo que vocês não produziam antes. Então vocês podem pensar, mas por que? Mesmo digital influencer não tem que fazer tudo isso. Mesmo digital influencer tem que fazer tudo isso, tudo bem? Pense em nós como professores, a gente vai lá, a gente tenta mostrar as coisas da melhor forma. Então a gente vai resumir um conteúdo, aprende sobre esse conteúdo e tenta trazer as informações de forma completa para vocês. Se
Se você pensar em canais como, por exemplo, Você Sabia, você pode ver que eles trazem informações, eles trazem detalhes e eles trazem inclusive formas de falar, em períodos e tudo mais que são muito importantes, principalmente quando eles falam às vezes de pesquisadores dentro desse meio. Então, é super importante vocês aprenderem a desenvolver toda a parte descritiva disso, principalmente agora que vocês estão indo encaminhando para o ensino médio, é muito importante vocês estarem colocando também um pouquinho da opinião de vocês dentro deste resumo, tudo bem? Então, vamos treinar isso com essa primeira atividade, certo? Façam essa atividade, mandem para mim lá no Schools e eu vou dar uma olhadinha pra gente discutir um pouquinho sobre, tudo bem? Por enquanto, nós vamos encerrar aqui, galera, mas os próximos capítulos já vão ser naquele ritmo que a gente adora. Espero vê-los todos em breve e tchau!